Sejam bem-vindas! Eu sou a Luísa Amaral e eu sou a Tânia Alvarenga e nós estamos aqui para dar início à nossa jornada Mulheres Confiantes e com Dinheiro. E iremos iniciar com um tema super importante: o que a sua autoestima tem a ver com a sua vida financeira. Exatamente. Tânia, fala pra gente mais sobre autoestima. Sim, vamos lá, Luísa. Primeiro eu quero trazer o que é autoestima, o que a palavra autoestima está trazendo, tá, gente? Autoestima, ela está dizendo de você acreditar em si mesma e de você autovalorizar. E aí, você que está nos assistindo, você tem feito isso? Acreditado em você, te autoaceitado, né? Te autovalorizado, te amar mais? Tem feito isso? Nos tempos de hoje, Luísa, tanto se fala de autoestima e de amor próprio. Mas o que é isso, né? E a autoestima não tem nada a ver com a beleza física, não tem nada a ver com a roupa que você veste ou com a maquiagem que você passa. Até porque a maquiagem, a roupa que você veste, talvez você esteja mascarando o que está dentro de você, tá? Então a autoestima, ela está dizendo daquilo que você olha para você e você acredita de você mesmo, aquilo que você criou de imagem da sua pessoa. E alguns pensamentos vêm junto com a baixa autoestima, tá? Aquilo que você pensa de você: não sou capaz, não sou merecedora, eu não sou valorizada, eu sou incompetente, ou seja, eu não sou tão competente para realizar tal tarefa, né? E eu não sou digna de várias coisas. Então, são alguns pensamentos que vêm diante de uma baixa autoestima e que te gera medo, vergonha, angústia, tristeza, tá? Uma baixa autoestima pode te levar a transtornos mentais, a transtornos emocionais, que são transtorno de depressão, transtorno de ansiedade, né? Te leva a compulsão de compras. E é uma coisa que nós vamos tratar e trabalhar aqui nesta primeira aula da jornada, tá? Você precisa olhar para você, analisar exatamente aquilo que você está pensando de si mesmo. Porque a visão que você tem de si, a visão que você tem do mundo e a visão que você tem do seu papel no mundo vai interferir nos seus comportamentos. Quais são os comportamentos que você tem diante dessas formas que você tem de pensar de si mesmo, né? Então, se você pensa que você não é capaz, que você não é bom o suficiente, de que você não é merecedora, de que forma que você vai agir, até mesmo com o seu dinheiro, que é um dos temas, né, que a gente tem trazido aqui, que é mulheres confiantes e com dinheiro. Exatamente. E aí, você tendo um pensamento desses, você vai o que? Às vezes, autossabotar. Você vai agir, às vezes, sufocando alguém porque você precisa de uma afirmação que o outro te aceita, que o outro te ama, porque você acha que você não é amável. E se você pensa, acredita que você não é amável, o tempo todo você vai buscando essa confirmação do outro de uma forma que isso vai sufocar a outra pessoa e que de fato vai afastar a outra pessoa de você, porque a outra pessoa também não aguenta, né? E aí você vai começar a acreditar de que você realmente não é amável. Isso vai confirmar aquilo que você pensa de você, que são as crenças que você criou na sua infância. Então, como que surgem esses pensamentos? Diante das suas experiências de vida. Às vezes, na sua infância, você não teve uma vida de muitos pontos positivos. Durante a sua infância, você passou traumas, os seus cuidadores, com o seu pai, com a sua mãe. Às vezes você teve pais que foram muito exigentes, ou que você teve pais muito super protetores. Isso tudo leva com que você comece a criar uma visão de você de que você é incapaz, de que você não dá conta, de que você precisa sempre agradar o outro para ser aceita, para ser amada. Então tudo isso tem a ver com a sua autoestima. E como a gente faz então, Luísa, para a gente melhorar isso, né? Porque se a baixa autoestima ela tem a ver com aquilo que eu penso de mim, aquilo que eu acredito de mim,
E a gente percebe que quando a gente está na infância, a gente vai criando essas ideias, né? A gente nasce com alguma coisa, vamos falar assim, tá em branco, tá liso, uma folha em branca, né? A gente não sabe de nada. Então a gente vai transformando e a gente vai nos moldando de acordo com aquela experiência que a gente tem. Mas quando a gente chega na vida adulta, então, a gente aprendeu tudo isso. E agora, como que a gente faz para desfazer tudo isso? Não é uma tarefa muito fácil, mas é possível a gente realizar isso, né? Tem como a gente trabalhar para desfazer tudo isso. E antes da gente entrar na solução desse problema, eu vou passar a palavra para a Luísa falar para a gente a questão da relação, né, da nossa visão que a gente tem da gente mesmo com o nosso dinheiro, com as nossas finanças, né, a experiência que a Luísa tem, o que ela pode trazer para a gente, o que se implica, Luísa, na nossa vida financeira. Então, o que a autoestima tem a ver com a nossa vida financeira? Importante a gente lembrar que tudo começa com o autoconhecimento e que grande parte das nossas crenças é que nos impedem de ter uma vida financeira mais saudável. Um dos comportamentos que está associado à baixa autoestima é a autossabotagem. E o que acontece, né? Como é que a gente se identifica essa autossabotagem? As mulheres, elas costumam se autocompensar, buscar formas de, às vezes, se sentirem melhor, mais felizes, comprando, né, gastando o seu dinheiro, destinando incorretamente os seus recursos financeiros. Então, às vezes ela teve um dia ruim no trabalho ou um desentendimento com o seu parceiro em casa e isso gerou nela um sentimento de angústia, de insatisfação. O que acontece? Às vezes vem aquela vontade, aquele desejo de se autocompensar, de sentir aquele momento, aquela euforia, né? Que muitas vezes, quando a gente faz uma compra, quando a gente gasta, comprar nos dá prazer, não é verdade? Só que é momentâneo, né? Só que é momentâneo, exatamente. Então, por que muitas mulheres também, depois de gastar, né, pega lá o cartão de crédito, passou, pagou, saiu com o produto e quando chega em casa, vem um sentimento de arrependimento, de remorso, porque aquilo que ela buscou, aquele sentimento, ela buscou se autocompensar, se satisfazer, realizando um desejo momentâneo, né? Por quê? Porque tinha algo ali por trás. Ao invés dela olhar para aquilo que aconteceu e pensar assim, olha, não tive um bom dia no meu trabalho, ou me desentendi com o meu parceiro e eu vou procurar resolver isso de uma outra maneira, vou olhar para dentro, vou ver o que essa situação está me causando e vou tratar desse sentimento. Ao invés dela se tratar dessa forma, ela busca uma forma mais prática, né, eu diria, de ir lá e fazer uma compra e se autocompensar. Então isso acaba virando muitas vezes um ciclo vicioso, porque aconteceu, foi lá, gastou, comprou, se sentiu bem, aí volta, quando acontece de novo, volta a repetir o mesmo erro, o mesmo padrão, se tornando às vezes até uma compulsão. Muitas pessoas têm compulsão por compras. Isso não é um problema só de mulheres, tem muitos homens que também passam por isso. Apesar de nós estarmos focadas aqui em falar apenas para as mulheres, né? E mulher já tem aquela fama de que gasta muito, né? De que compra demais e tal. Mas na verdade é isso que acontece. E também porque as mulheres, elas têm tendência a sempre pensar nos outros e não somente nela mesma. Isso. E Luísa, ouvindo você dizer da autossabotagem, né? Do comportamento de compulsão de compra, porque aí eu vejo isso olhando para baixa autoestima, é uma forma da mulher compensar e se sentir com mais empoderamento, sentir que está com a autoestima elevada. Só que na verdade é um engano, é ilusório, né? Porque quando compra, às vezes está lá
conversa com a vendedora, ela se sente bem ali, ela se sente empoderada, só que logo em seguida, quando sai daquela loja, que sai daquela roupa, ou um sapato, ou com qualquer outra compra, ela não sente tão satisfeita e realizada como ela deveria sentir ou que sentiu naquele momento lá. Mas aí eu fico pensando o seguinte, Luísa, levando para o lado financeiro, da administração, do planejamento, às vezes a pessoa começa a pensar, tá vendo, eu não consigo nada na vida, eu não consigo comprar um carro, eu não consigo comprar uma casa, né? Porque acredita-se que é apenas o homem que é capaz de fazer isso, e na verdade não é. A mulher também tem essa capacidade, ela consegue fazer isso. Mas se você está com uma baixa autoestima, o que acontece com o seu planejamento? Não sai. Não sai. Então, a mulher que está enfrentando, né, esse problema de baixa autoestima, ela não tem assim disposição e não tem ânimo para poder fazer um bom planejamento financeiro, para ter um orçamento, para equilibrar as suas finanças, né? Ela se sente desanimada, então isso é um problema assim que realmente afeta a realização dos seus sonhos, porque com um bom planejamento financeiro, a pessoa com certeza tem grandes chances muito maiores de alcançar os seus objetivos. E é fácil fazer esse planejamento? Fácil não é. Não é fácil fazer o planejamento financeiro, né? Mas é possível, né? Bem como eu costumo falar, não é fácil levantar todos os dias de manhã, como eu costumo fazer, às 5h30 da manhã e ir treinar, como eu faço todos os dias. Eu admiro ela levantar às 5 horas da manhã, porque não consigo levantar às 5 horas da manhã. Tem organismo e tem estudo comprovando, tá? Não tô dizendo aqui que a gente não consegue. Mas existe estudo já comprovando que tem pessoas que é do dia, tem pessoas que é da noite. E precisando, e quando a Luísa trouxe no início o autoconhecimento, ele entra aí, peraí, eu tenho uma limitação. E eu preciso respeitar essa minha limitação, né? Eu não sou da manhã, então eu já tentei, e não foi falta de tentar, eu já tentei várias vezes, mas eu não sou da manhã. O mais cedo que eu consigo, gente, é 7h30 da manhã. O mais cedo que eu consigo, tá? Já tentei várias vezes. Então, a gente precisa se autoconhecer, como a Luísa disse, e respeitar nossos limites. Comparando o planejamento financeiro com esse tipo de hábito, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é que é uma questão de criar o hábito mesmo. Muitas vezes, igual eu no início, né? Se eu me dei como exemplo, eu detestava academia, eu detestava atividade física, mas eu me desafiei, né, a ir todos os dias, mesmo contra a minha vontade, porque se eu falasse, nossa, como eu quero treinar e tal, coisa, eu estaria mentindo, eu não gostava. Hoje, eu já gosto, eu vou por prazer hoje, mas antes não era, entendeu? Então, né, comparando uma coisa com a outra, o planejamento financeiro dá trabalho, organização financeira, né, orçamento doméstico, não é fácil e não é prazeroso no início. Mas depois que você consegue, uma frase, Tânia, que diz assim, que a melhor motivação são os resultados positivos. Então, quando você começa a ver os resultados, aquilo que vai te motivar, entende? Você vai continuar porque você está vendo o resultado daquilo que você está fazendo. Igual nos treinos, né? Na dieta, na academia. E Luísa, a baixa autoestima, né? Ela tem muito a ver com as distorções cognitivas que a gente faz. O que são as distorções cognitivas? É aquele pensamento que eu tenho de mim mesma, que eu tenho do mundo, né? Que eu tenho do meu papel no mundo. Então, são tudo distorcido. A minha percepção, ela é distorcida. Então, se, por exemplo, você está trazendo esse exemplo, né, Luísa, da questão de acordar às 5 horas da manhã e você conseguir manter uma rotina, se te disciplinar, você te cobrar e fazer acontecer. Se você tem
pensamento distorcido de você mesma, será que você vai conseguir levantar, se disciplinar e saber o quanto que você é capaz? Não, porque você tem uma crença de que eu não sou capaz. Essa é uma das crenças. Eu não sou capaz. Não vai, aí o pensamento vem, não adianta nada eu levantar 5 horas da manhã, não adianta nada eu sentar ali em frente ao computador ou em frente a um caderno e todos os dias eu fazer aquele planejamento financeiro. Não vai adiantar nada, não vai dar resultado nenhum, não vou conseguir mesmo. Esses são os pensamentos que vêm diante de uma pessoa que tem uma baixa autoestima, né? E realmente, de fato, você vai comportar para que aquilo que você está pensando aconteça de verdade, né? E aonde que você precisa trabalhar para mudar essa forma que você pensa de você mesma e do resultado que você vai obter através do seu comportamento, através das suas atitudes. Eu disse um pouquinho atrás sobre onde vem essa baixa autoestima, né? Essa forma que a gente tem de pensar da gente mesmo, pensar do mundo e pensar o nosso papel no mundo. De onde que vem isso? Eu disse que vem da convivência que a gente tem com os nossos pais. Mas é importante ressaltar e lembrar aqui que eles não são culpados disso, tá? Eles apenas repassaram aquilo que eles aprenderam e eles fizeram aquilo que eles deram conta de uma forma melhor possível, eles acreditando que estavam fazendo certo, né? Então a gente não está culpabilizando aqui ninguém, estamos dizendo como que acontece, né? E pode acontecer na sua vida adulta, às vezes você teve a sua infância ótima e que não te levou a pensamentos negativos de si mesmo. Mas quando você chega na sua vida adulta, acontece experiências que para você é traumática e aí você começa a desenvolver o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade, onde você começa a ter pensamentos negativos e não consegue avançar, porque a emoção medo te paralisa também, né? Porque a baixa autoestima vem a emoção medo junto, tá? Ela te gera medo. E quando você está nesse quadro depressivo ou no quadro de ansiedade, o que vai acontecer com você é você paralisar e não avançar. Então aí sua vida financeira realmente vai ficar desequilibrada, né? Onde precisa buscar um equilíbrio. Tá, então aí pensando dessa forma, como fica a sua vida financeira? Se você pensa que você não é amável, que você não é aceitável, que você não é querido o suficiente, que você não é capaz de realizar determinadas coisas, tarefas, né? Realizar determinado sonho, então como que você se comporta? Bom, você então vai trabalhar mais e vai receber menos. Talvez você entre numa jornada aí de vários trabalhos, mas você não vai conseguir dizer não, porque você pensa que se você dizer não, você vai perder o emprego, que você não vai conseguir um emprego melhor, que você não vai conseguir um salário melhor. Então aí você trabalha muito mais e recebe muito pouco. Você vai ter dificuldade, como eu disse, né, do dizer não, não só para uma questão financeira, mas também para os seus relacionamentos tóxicos, porque você acaba entrando num relacionamento tóxico. Por quê? Por medo de ficar sozinha. Se você não é amável, você vai ter medo de ficar sozinha. Então você vai aceitar qualquer migalha que vier, qualquer relacionamento que vier ali para você, tá bom. Tá ótimo, maravilhoso, né? Pode ser ruim, mas você vai aceitar. Antes isso do que ficar sozinha, né? Melhor mal acompanhada do que sozinha? Eu acho não, né? Quem tem a frase é antes só do que mal acompanhada, mas na verdade muitas mulheres pensam antes mal acompanhada do que só. Justamente, né? Luísa me ajudou aqui, me socorreu. E aí tem a questão do reafirmar, que eu já falei, você sempre vai estar reafirmando com a pessoa que você é amada, que você é aceita, que você é querida, e isso faz com que você haja com a pessoa de uma forma muito ansiosa, né? E isso desgasta qualquer relacionamento e onde acaba afastando realmente a outra pessoa. E quando você recebe? Quando entra dinheiro, né? Às vezes pouquinho, como a Luísa estava dizendo, a questão da administração, de se organizar, né, financeiramente, a gente percebe que a pessoa que tem uma baixa autoestima, ela começa a comprar desnecessariamente, não faz planejamento nenhum
e gasta realmente aquilo que não deveria gastar. Por quê? Porque ela pensa, eu não sou merecedora, então ela não retém, né? São os pensamentos que você acaba tendo e você não retém aquele dinheiro, não guarda, porque você mesmo não sou merecedora. Então, enquanto você pensar que você não é merecedora, minha filha, todo realmente... dinheiro que vier na mão da pessoa que não se acha digna nem merecedora, ela vai sempre dar um jeito, mesmo que inconscientemente, de afastar, de gastar. Ela vai dar um jeito de não ficar com aquele dinheiro. O dinheiro foge dela, né? Aí, em vez do dinheiro correr atrás de você, você corre atrás de dinheiro, mas você nunca consegue pegar ele, exatamente, né? É a lei da atração. Isso. Você está vibrando na frequência contrária. Isso mesmo. Então, a gente precisa modificar a forma da gente pensar, né? Para conseguir se arriscar mais, porque a pessoa que tem uma baixa autoestima não se arrisca, ela paralisa mesmo ali, ela não avança de jeito nenhum. Se sente muito insegura. Sim, se sente insegura, né? E quando você tem uma boa autoestima, não combina com a insegurança. Então, quando você precisa trabalhar a forma que você vai pensar. Então, como a gente vai trabalhar isso, Luísa? Tomando consciência dos seus pensamentos. Primeiro passo, como você falou, o autoconhecimento. Exato. E como eu vou fazer esse autoconhecimento? Me auto-observando. É necessário você ter em mãos caneta ou um lápis, uma folha. E tudo que vier na sua cabeça sobre você, sobre quem é você, tá? Você vai anotar. E você vai descobrir que vai ter muitas coisas, assim, que não é muito boa, não, muito legal, não, porque você te critica o tempo todo, né? Você tá o tempo inteiro te criticando. Mas você vai ter que analisar esses pensamentos, buscar evidências. Peraí, o que está me fazendo acreditar nesses pensamentos? Eu tenho evidências que me fazem acreditar nisso? Tem alguma outra forma que eu posso pensar? Tem alguma outra forma que eu posso me comportar? E experimentar. Porque quando você experimenta, você vai percebendo que as suas novas experiências vão ser outras. Então você tem que se permitir modificar o seu pensamento, mas para modificar você tem que tomar consciência deles. E como que você toma consciência? Vai para uma meditação, te ouve, te escuta, né? Te observa e aí você vai conseguir identificar aquilo que você pensa de você. E muitas das vezes você sozinha não vai conseguir. Talvez você vai precisar de buscar uma ajuda realmente de um profissional para te ajudar a você mergulhar dentro de você e buscar todos aqueles monstros e limpar você por dentro para colocar novos pensamentos, colocar novas crenças aí dentro de você para que você consiga seguir a sua vida com mais segurança, com mais empoderamento. E é assim que você vai conseguir trabalhar a sua autoestima. Da mesma forma que você aprendeu lá, desde quando você nasceu até os dias de hoje, que você não é capaz, que você não dá conta, que não é possível, que você não é amável, você aprende sim que você é amada, que você é querida, porque assim você vai modificar o seu comportamento e mudar as suas relações também de amizade, as suas relações de trabalho. E isso tudo tem a ver com você melhorar a sua autoestima. A gente sempre está buscando aceitação. Então, por isso, muitas pessoas, elas se endividam. Por quê? Porque elas querem se sentir pertencentes. Elas querem pertencer a algo, a alguém ou a algum grupo social. Elas querem se sentir parte de alguma coisa. Então, é daí que muitas pessoas acabam se endividando, gastando mal o seu dinheiro, né? Fazendo mau uso dos seus recursos. Autoestima é a qualidade da pessoa que se conhece e realmente se aceita como é. Então, a partir do momento que a mulher se olha e ela se aceita ali daquela forma que ela é, sem aquela necessidade de estar sempre agradando os outros, ela simplesmente... a opinião dos outros deixa de ser tão importante assim para ela. Claro que a gente não está falando que a pessoa precisa viver acomodada e não buscar melhorar, né? Enfim, não tem nada a ver com isso. Mas viver com aquela necessidade
viver se comparando com os outros. Tem até uma frase que fala que a comparação é a coisa mais estúpida que existe. Por quê? E não existem pessoas iguais, nós somos totalmente diferentes. Até mesmo gêmeos idênticos, pessoas que assim, gêmeos que você olha assim, não consegue diferenciá-los. Eles são totalmente diferentes, as digitais são diferentes, o DNA é diferente, a personalidade é diferente. Então, se comparar é estúpido. Dito tudo isso, né, uma boa autoestima, uma autoestima elevada faz com que a mulher, ela realmente conquiste os seus objetivos, porque ela acredita na sua capacidade, ela se sente mais confiante, segura. Isso acaba fazendo com que ela se desenvolva também profissionalmente. E o que acontece? Salários melhores virão, né? Promoções no trabalho. Enfim, se você não está feliz no seu trabalho, você vai se sentir confiante e capaz o suficiente para poder empreender e fazer algo que você realmente ame, que você goste. E tudo isso atrai, né, uma vida financeira muito mais feliz, muito mais saudável. Por quê? Porque dinheiro é valor e ele é atraído por coisas de valor. Então, autoestima é valor, amor próprio é valor, uma coisa simplesmente atrai a outra. Claro que ela também se sentirá capaz de fazer o seu planejamento financeiro pessoal, tá? Muitas mulheres têm crenças de que não é capaz de lidar com dinheiro. Tem aquela famosa frase, né, que dinheiro não é assunto de mulher. Isso é um tabu, isso é mentira. Dinheiro é assunto de mulher, sim, tá? Mulheres também sabem e têm capacidade de lidar com as suas finanças, de produzir, administrar e viver do seu próprio dinheiro. Eu fiquei pensando o seguinte, depender de alguém é ruim? Não é ruim. Mas quando você depende do outro, por exemplo, eu me ensino a fazer isso, né? Não sei realizar esse tipo de tarefa, me ensina. Então, isso é um depender saudável. Agora, quando você tem que depender financeiramente do outro para comprar roupa, para comprar comida, para você morar, isso não é legal, né? Porque você acaba ficando na mão de outra pessoa e você se anula. Então é isso.